E agora, mais uma aula da Home University. Sua casa, sua universidade. Vamos falar sobre hoje Maria Madalena. E algo muito sério, a alcunha que se põe sobre ela como a mulher do adultério ou a prostituta. Maria Madalena, gente, era na verdade uma mulher rica e de influência na sua sociedade, na época, né? E não há qualquer menção, presta atenção, não há qualquer menção bíblica que aproxime Maria Madalena da prostituição. Não há menção bíblica, a não ser a afirmação sobre a possessão demoníaca e a sua libertação por Jesus. Se algo negativo registrado sobre ela, é essa questão da possessão demoníaca. Mas essa difamação feita pelos cristãos deve ser corrigida de imediato, que ela teria sido prostituta ou adúltera, que aparece lá, até naquele filme do Mel Gibson, né? De acordo com a investigação da Patrícia R. Blanco, do jornal Ediciones del País, de Madrid, as novas escavações de Magdala, a antiga, né, que hoje é só ruínas, né? Hoje lá o site é denominado hoje Migdal. Tem trazido, essas escavações têm trazido uma contribuição surpreendente sobre o passado da cidade, que hoje não existe mais, a não ser as suas ruínas. Cada uma dessas investigações tem elucidado alguns mistérios e tem confirmado outros, né? Blanco diz que suas jazidas revelam fatos impressionantes que auxiliam na reconstrução do que seria como vivia as pessoas daquela época. Então, recentemente, a historiadora Jennifer Weinstein trouxe grandes afirmações contundentes sobre a Magdala, que hoje é Magdalene, né? E a sua obra Mary Magdalene, que é uma obra que ela escreveu sobre Maria Madalena, e onde ela atesta para o fato de que Maria Madalena era uma mulher rica e influente. A autora isto afirma, pois as escavações, né, as descobertas arqueológicas e os relatos bíblicos corroboram para um perfil adequado, determinado, né, na verdade, de Maria Madalena. Vamos descobrir agora algumas coisas interessantes sobre isso. Ainda assim, a Weinstein, que também ela é diretora do Instituto Madalena, né, chama a atenção para o fato de que, na verdade, os resquícios encontrados soterrados, né, na cidade velha, nessas ruínas, que teve as suas escavações que começaram nos anos 70. Na verdade, nos anos 70 começaram as escavações. Até hoje estão lá, sob uma equipe de arqueologia. Elas revelam que Magdala era uma espécie de cidade importante, porque possuía duas coisas interessantes. Primeiro, um povoado com muita prosperidade, interessante, hein? E era um povoado que desenvolvia a indústria pesqueira. Então, era uma coisa assim interessante. Em segundo lugar, havia um porto ali, porque está perto do Mar de Galileia, que ali abastecia para ao redor, né, fazer o trajeto, as logísticas, e isso tem sido revelado pelos fatos arqueológicos encontrados naquela região. Ainda resta muito descobrir sobre essa cidade. Olha, segundo a pesquisa, só 20% ainda foi descoberto. Então tem mais 80% embaixo dos escombros, que ali também teve terremoto e várias coisas aconteceram. Segundo Jennifer Weinstein, futuros achados arqueológicos podem ainda ajudar a revelar mais detalhes sobre o passado religioso da cidade, onde nasceu Maria Madalena, Maria de Magdala, Maria de Madalena, e esclarecendo também fatos e verdades de uma personagem, ou seja, de uma das mais misteriosas personagens do Evangelho. Interessante, porque tudo isso está trabalhando, isso aqui não é falácia, não é imaginação, não é Ctrl+C, Ctrl+V, Google é pesquisa. Okay? Além desses registros, foram encontrados outros vestígios de vida. Por exemplo, restos de uma sinagoga do primeiro tempo, do tempo de Jesus, um resto de uma sinagoga daquela época. E ela tinha uma representação do templo de Jerusalém. Olha que interessante isso, né? Esse artefato ficou conhecido como a Pedra de Magdala, né? Onde tinha a representação do templo de Jerusalém. Ainda evidências de pessoas ricas, como banhos de purificação, seguido de rituais. Era uma cidade importante naquele contexto. Ali Cafarnaum, Tábara, né? Betsaida, Tiberíades, toda aquela região, Magdala tinha a sua posição. Olha, em Lucas 8:2, faz menção pela primeira vez de Maria chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Não há qualquer fundamento bíblico para considerá-la como prostituta arrependida dos pecados, que pediu perdão a Cristo. Também não há nenhuma menção que tenha sido a prostituta ou aquela mulher pega em adultério. Não tem. Quando ali tem o texto não coloca isso para nós. Interessante. Olha, este episódio identificado com o relato de Maria
aos pés de Jesus em Lucas, ainda que não se seja referido o nome da mulher em causa, né, parecido, se aproxima, você pode até pensar que foi também a irmã de Lázaro, mas não é também. Entretanto, é uma coisa que precisa ser colocada. A pergunta vai ser feita: ela era prostituta, como tem se divulgado há muitos anos? Filmes, novelas, livros, teólogos falam isso. Olha, nos meus estudos aqui, nas minhas anotações, eu escolhi 11 motivos para entender essa questão, que ela não era o que dizem que ela é. Primeiro, vamos definir as Marias. É preciso, antes de mais nada, definir as Marias, para que não desague todas em Madalena, ou uma boa parte delas, né? O texto está em Lucas capítulo 8, verso 1 ao verso 6. Madalena não era seu sobrenome, como popularmente se acredita, né? Maria Madalena, ou de Magdala. No seu tempo de vida, o conceito de sobrenome não existia entre o povo judeu, eles não tinham sobrenome. O nome Madalena está ligado, né, à realidade de um adjetivo que descreve como sendo natural da cidade de Magdala, como Jesus de Nazaré, o Galileu. A cidade é localizada na costa ocidental do mar da Galileia. Já estive lá algumas vezes. Por exemplo, nos versículos de Lucas 8, 1 a 3, diz assim a palavra de Deus: depois disso, Jesus andava pelas cidades e aldeias, anunciando a boa nova do reino de Deus. Olha só. Os 12 estavam com ele, como também algumas mulheres que tinham sido livradas ou libertas, né, de espíritos malignos e curadas de enfermidades. Esse é o texto que eu estou lendo ainda, tá? Então, aí o texto traz os nomes, olha. Maria, chamada Madalena, da qual tinha saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, olha, portanto uma pessoa importante, uma pessoa de um gabarito interessante na sociedade. Susana e outras que assistiram com as suas posses, ou seja, financiavam os seus trabalhos. Veja então apenas neste texto jamais aparece claramente que há alguma dúvida sobre Maria Madalena. Era ela e tinha outras com ela também, ok? Então já aí está clarificado, ok? O motivo número 2. O texto não a indica como uma mulher adúltera. Madalena não pode ser adúltera de João 1:9, né? João 8, de 1 a 9. Pois o texto original não menciona, pois se não é registrado na Bíblia, a tradição não pode colocar os fatos, ok? Aquilo que é Bíblia está registrado. E se não está na Bíblia, tinha algum porquê de não estar, tinha alguma razão de não estar, ok? Em terceiro lugar, o dinheiro dela revela a sua influência, porque ela possuía bens e ela auxiliava Cristo no ministério. Se ela possuía muitos bens, então ela era influente na sociedade, pois tinha o poder de administrar seu dinheiro, o que era atípico para aquela época, né? Essa ideia de que Maria Madalena era prostituta e com seu dinheiro pagava, não, isso está fora de cogitação. Primeiro, que ela não era prostituta. Segundo, que ela não era pecadora e nem era adúltera. E ela tinha posse porque era mulher influente naquela época. É raro, mas acontecia. O quarto motivo é a posição geográfica. Ela também não pode ser aquela mulher pecadora. Por quê? Porque ela estava a 121 quilômetros da aldeia de Betânia, perto de Jerusalém, e não da Betânia da Galileia. Porque a menção da família de Lázaro está ali perto de Jerusalém, perto de muitos copos. Então é 121 quilômetros. Não podia ser a pecadora. Estava muito longe. Não era costume caminhar tanto naquela época. Quinto motivo. Não era irmã de Lázaro também. Ela não pode ser a Maria, irmã de Lázaro, porque Jesus estava na casa de amigos. E o texto de Lucas 7 menciona que uma mulher, ouvindo falar de Jesus, estava ali, dirigiu-se a ele. Então, está claro, ela ouviu falar de Jesus e foi dirigir-se a ele. Era mulher estranha e não conhecia os da casa. Então, portanto, não é também a Maria, irmã de Lázaro. Sexto motivo, o erro da tradição. Ela recebeu esse estigma de adúltera e pecadora por causa da tradição. Foi o tal do Papa Gregório Magno, em 591, em sua homilia 33, que classificou a Madalena como uma prostituta. Olha, ele foi tão contundente no argumento, porque era o Papa, né? Isso foi tão incisivo que os padres e paroquianos reproduziram esta mensagem ao longo do século, chegando até os dias de hoje. Entretanto, foi o Papa Gregório Magno que introduziu esse qualificativo de prostituta. Olha só o que ele afirmou na homilia dele. Ele disse o seguinte, ó:
aquela a quem o evangelista Lucas chama de mulher pecadora. Começou por aí, ó. O erro está aí. Mulher pecadora é a Maria da qual são expulsos os 7 demônios. Olha, geograficamente, tá, eu já mostrei para você, não é? E o que significam esses 7 demônios, senão todos os vícios? Desta feita, assim, o Papa erroneamente, sem análise de historicidade dos textos, uniu as 3 Marias, que seriam a Maria pecadora, que é aquela que vai na casa de Lázaro, e onde Jesus está em Betânia, e unge os pés do Senhor, não era da casa, era de fora. Maria, a de Magdala, né, que foi liberta por Jesus de 7 demônios. E entre as mulheres que assistiam, a Maria de Betânia, a irmã de Lázaro, que é irmã de Marta também, né? Depois veio a lambança, quando a Igreja Católica canonizou Madalena em 2016 e escolheram 22 de julho para a festa litúrgica, né? E ainda foi nomeada pelo Papa Francisco, esse aí, ó, Papa Chico, como apóstola, assim, escreveu Apóstola Apostolorum, ou seja, a apóstolo, né? Já começou um erro aí de gênio, né? De gênero, a apóstolo dos apóstolos. Uma das fortes razões foi ter sido, segundo ele, a primeira vez Cristo ressuscitado, que era um critério para ser apóstolo. Veja que interessante isso aí, né? Então também mais um motivo. Sexto motivo, a leitura equivocada do Talmud. O Talmud foi construído a partir do 2º século depois de Cristo. E não foi só apenas Gregório Magno que fez essa gafe, não. Acontece que, segundo a pesquisadora, alguns autores associaram uma mulher mencionada no século II, no Talmud, chamada Miriam Magdalela, que é próximo de Magdala. Magdalela é cabelo trançado. Era um adjetivo que a comunidade judaica dava a uma mulher de má reputação na sociedade. Então, uma adúltera, uma prostituta, era crescido com esse nome aí. Mas isso foi o Talmud que colocou naquela época, não corrobora o que diz a Bíblia. Aliás, o que é antes do Talmud, depois, não quer dizer nada com relação à Bíblia, nesse caso aqui de historicidade, né? O 8º motivo são as divagações de vários escritores, né? Gente analfabeta de história e se deu a falar e foi o que aconteceu. Olha, um deles importante, hein? Leonardo da Vinci. Ele reforçou a ideia a partir dos livros apócrifos que ele leu, que eram livros que não considerados como inspirados por Deus. Então ele cometeu aquela pintura dele lá, né, na Santa Ceia, e aí vai. O 9º motivo é o deslize do cinema, porque o cinema é popular demais, ele propaga história e as pessoas têm como verdadeira. Ele tem muita maquiagem, tornou-se muito célebre com a divulgação do livro do Dan Brown, o argumento de que na tela da Última Ceia, de Leonardo da Vinci, a personagem que está à sua direita com traços femininos seja Maria Madalena e não o apóstolo João, como outros defendem. Leonardo da Vinci se inspirou no Evangelho de João, em João 21:20, num trecho que fala do discípulo amado, como se fosse uma discípula amada. Mas seria o próprio apóstolo João, e não propriamente nas passagens referentes à instituição da Última Ceia, sendo que fosse ela, né? O João era evangelista, sendo João ali, os que estavam escrevendo o seu livro, ele colocou a respeito de si mesmo, né? Agora lá no quadro aparece aquele jovem pintado ao lado de Cristo, uma célebre obra, né? Parecendo que é uma mulher, tudo para indicar isso aí. O Mel Gibson também cometeu esse gafe quando retrata a Maria Madalena como uma mulher apanhada em adultério lá no filme. Ela cai no chão, aquela cena da poeira pegando no pé dele. É uma grande produção cinematográfica, mas uma enorme gafe, né? A gafe mais cara do cinema foi essa aí. Fora aquela outra lá do 10 Mandamentos, né? Décimo motivo é a aberração histórica. A coisa foi tão absurda, gente, que há declarações descabidas que Jesus teria derramado o seu cálice, Deus me livre, estou falando isso aqui, mas é porque é evidente, né? Derramado o seu cálice santo em Madalena, que seria o sêmen, onde a teria engravidado. Isso é uma blasfêmia. A esse ponto chegou esse tal do analfabetismo histórico. 11 último lugar, 11º último lugar, alguns escritores estudiosos contemporâneos, principalmente a Margaret George, né? O William Lincoln, o Michael Bygent, o Richard Leith, autores do livro Santo Graal e a sua linguagem, que foi de 1972, que inspirou também o Dan Brown, autor do romance Código da Vinci, em 2013, aquele filme terrível, né? Trouxeram ofensas quando traçam Maria Madalena como uma apóstola.
mulher de Cristo, que teve com ele, inclusive, filhos. Ô, gente, faça-me o favor, né? Não era esse o objetivo de Jesus. Nesses detalhes desses eventos, os copistas e os que faziam a revisão da Bíblia teriam dado uma nova versão por interpretarem os livros apócrifos. Então, foram ler livros apócrifos e cometeram também esta grande gafe. Aí nós temos a seguinte conclusão: por toda a cristandade, olha, eu já dei para você 11 motivos aí, por todo o consenso da cristandade, pelo bojo da historicidade neotestamentária, Jesus veio para a missão a ser cumprida acima de qualquer coisa, inclusive de uma intenção matrimonial. É isso que está bem claro na palavra de Deus. Ele não veio se ocupar com a família, ele veio se ocupar com a família da terra, com todos. Assim sendo, Maria Madalena não foi e nem poderia ter sido esposa de Jesus Cristo. Isso não tem nem como cogitar. Nem mesmo a pecadora de Lucas 7, e muito menos a adúltera de João 8, e muito menos a mulher, a irmã de Lázaro. Ela não é nenhuma dessas aí. Olha, eu penso que muitos devem pedir perdão pela calúnia a esta serva de Deus. Na Bíblia, o que se viu dela de errado foi que ela era possessa, mas Jesus a libertou. Agora, ela mulher influente da cidade, ela contribuiu com as suas posses para ajudar o ministério de Cristo. Ela foi liberta por Jesus. Ela servia a Jesus com as suas posses para abençoar seu ministério. O dinheiro oriundo de negócio da sua rica cidade portuária e também coletora de artefatos comerciais da sua época. Era uma seguidora de Cristo apenas, sendo a primeira a ver Jesus Cristo ressurreto. Então, a partir de agora, peça perdão. Maria Madalena é apenas Maria Madalena, uma mulher rica e influente, segundo a história, e com conotações bíblicas, que bancava também, entre outras, o ministério de Jesus. E ela também não é a pecadora de Lucas 7, não é a irmã de Lázaro, de João 8, de Lucas também 8, não é a adúltera de João 8, 1 a 9, ela é apenas a Maria Madalena, mais nada, tá bom? Deus abençoe e espero ter elucidado a sua dúvida. Qualquer coisa, entre em contato conosco, está aparecendo no nosso site aí. Aqui nós não pedimos oferta, nem tipo de ajuda. Você indo no site, adquirindo um dos nossos cursos, está ajudando a gente a continuar com esse trabalho de abençoar pessoas. Amém? Até a próxima. Não esqueça, Home University, sua casa, sua universidade. Atenção! Esta aula continua no próximo bloco.